em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, esse é o Em Primeira Mãe de hoje. Muito obrigada a você que vem acompanhando a gente. Hoje o programa vai tratar sobre um tema muito importante. O programa que acolhe e informa as mães em todas as fases da maternidade. O tema de hoje é sobre saúde mental materna. E para conversar com a gente, eu tenho a honra de receber a psicóloga Karen Godoy, né, Karen? Isso, Karen Godoy. Karen Godoy, o Instagram dela vai aparecer aqui na tela para você poder ter acesso e ficar bem informada sempre. O tema de hoje, aproveitando o Maio Furta-Cor, né, a gente vai falar sobre saúde mental e perinatalidade, que é a especialidade da doutora Karen. Isso mesmo. Certo? É isso mesmo. Então a gente vai trocar algumas ideias e trazer informações. Anotem o que vocês precisarem, telefones importantes e o Instagram da doutora Karen para a gente poder ter acesso a essas informações, né? Sim. Doutora Karen, a gente precisa saber primeiro, para começar, pessoal, por que o Maio Furta-Cor? Por que ele tem esse nome, Maio Furta-Cor? Então, Bárbara, porque o Maio Furta-Cor começou a partir de uma psicóloga e uma psiquiatra que escolheram esse nome porque, assim como a maternidade, a cor furta-cor, ela se altera de acordo com o ângulo de visão, né? Então, às vezes você olha aqui, tá rosa, às vezes você tá ali, olha por ali, tá mais amarelo, depende do reflexo, depende Exatamente, de como você olha. E assim como a maternidade, é uma coisa individual, não é igual para todo mundo. Sim, com certeza. É maravilhoso. Eu confesso que eu não sabia disso, né? A gente tá dentro da maternidade, vive a maternidade, vive esse Maio Furta-Cor, essa emoção, essas ondas. Essa emoção furta-cor, né? Várias, né, nuances de cores realmente que a maternidade tem, eu confesso que eu não sabia. E é interessante porque nem com uma mulher só, a gente tem uma única maternidade, né? Se você tiver 5, 10 filhos, cada maternidade vai ser única para aquele filho e para aquele momento que você está vivendo. Exato, é o que eu costumo dizer, né? Como mãe de 2, uma maternidade, a primeira, nasceu de uma mulher, né? Eu não era mãe ainda, Sim. Era uma mulher. Quando vem o segundo filho, você já é mãe, então você enfrenta outras coisas, mas não quer dizer que são mais leves, né? E nem que são mais fáceis. E nem que são diferentes. O que eu quero dizer é que a gente sempre diz aqui no programa que a gente não vai romantizar a maternidade. Existem dificuldades e a gente vai passar isso para as pessoas. E acho que um dos intuitos e dos objetivos principais da campanha é justamente entrar em contato com essa romantização e tentar entrar em contato com a maternidade real, né? Porque a partir da romantização a gente cria muitas idealizações da maternidade que podem impactar diretamente na relação da mulher com seus filhos e com a sua própria maternidade e, por consequência, isso pode interferir na saúde mental. Exato. E como impacta, gente? Porque quando a gente vê muita rede social hoje em dia, né? Se vê muita rede social. Então, a mulher, eu falo isso porque aconteceu comigo. No segundo puerpério, que são momentos muito difíceis, né? Você fica, às vezes, um pouquinho mais no celular, né? Um pouquinho a mais, porque durante o dia não dá tempo, né? Mas no puerpério você tá ali, a criança dorme, às vezes, em vez da gente dormir. Ou às vezes tá lá amamentando, tá fazendo alguma coisa, tá se distraindo, né? Vai no celular um pouquinho. E você acaba vendo outras mães e outras situações, e que eu gostaria até de dizer isso para as pessoas, que é importante a gente dizer, não se compare, porque você vê na rede social, as pessoas só mostram na rede social o que elas querem mostrar, certo? Às vezes as pessoas até veem a gente e falam assim, nossa, mas você tá sempre bem. Sua vida é sempre perfeita, né? Mas a gente não gosta de postar a parte ruim lá na rede social, né? Ninguém posta o bebê chorando. Não, né? Você posta o bebê sorrindo. Exato. Que é tentador olhar aquele sorrisinho e não dividir com as pessoas. Não é? E eu costumo dizer isso para as pessoas, não se iludam que a rede social é importante, sim, a gente faz um canal de comunicação importante, mas a gente precisa também saber que a vida real... A gente precisa não se comparar com quem está lá na rede social, porque quando a gente vai vendo a vida real daquela pessoa, ela passou por muitos perrengues naquele dia que não foram registrados. Só que o que a gente viu fica como uma coisa permanente, né? Parece que aquilo que foi registrado ali naquela foto, naquele segundo, naqueles 30 segundos de um reel,
Reels, por exemplo, né, parece que é o que a pessoa vive o dia todo. Né? Então, eu falo que a rede social deveria ser utilizada muito mais como um acervo, né, de memórias, porque essas memórias boas é que a gente quer registrar, né, do que como um ambiente de comparações. Né? Porque tudo isso impacta, né? O que eu ia dizer é isso impacta na saúde mental Sim. nossa, né? Porque você está num momento fragilizada, o seu corpo sofreu uma transformação grande, você tem N dúvidas, inseguranças, culpas, né? E aí você vai olhar a rede social e aí se compara e aí o seu mental fica... né? O filho do outro sempre está melhor do que o sempre, seu, não é? a família do outro está sempre melhor que a sua, exatamente. O outro come sempre melhor que o seu. Né? Então, essas comparações são muito adoecedoras mesmo, a gente precisa cuidar dessa parte. Doutora Karen, entrando no aspecto mental, né, da saúde mental, quais são os principais sinais que uma mãe pode estar enfrentando, de que essa mãe, né, já chegou acendeu o alerta amarelo, que ela já está enfrentando dificuldades emocionais, como ansiedade, depressão pós-parto, ou até um burnout, né? Tá. Eu acho que antes da gente falar dos sinais, eu acho que é importante a gente saber que tanto o período da gestação quanto do puerpério, né, que é aqueles... E a gente fala do puerpério do ponto de vista emocional, ele pode durar até 2 anos, né? Então, assim, a mulher fica mais fragilizada. O que eu quero dizer com isso? É que é um período de vulnerabilidade da mulher, vulnerabilidade de saúde mental. As pesquisas apontam, Bárbara, que assim, 30% das mulheres vão ter o primeiro episódio de adoecimento mental nesse período. Então, às vezes, a mulher está ali, saudável, perfeita, mas é nesse período que vai desencadear o primeiro episódio de adoecimento. Às vezes com uma depressão, às vezes com uma crise de ansiedade, né? Às vezes o burnout já é uma coisa um pouco mais avançada. Mas a gente precisa entender que a gente já se torna vulnerável por estar gestante. Né? E isso não é só pelas questões hormonais, mas pelo conjunto, né? Então, quando a gente fala dos aspectos bio, psico e sociais, então o biológico que está se alterando, você falou agora há pouco mesmo, né? Da questão do corpo, que muda, essa coisa do nosso corpo que modifica, não só externamente, não é só o corpo que cresce, às vezes com a gestação ou as marcas da gravidez, mas ele muda por dentro, né? Ele passa a funcionar de uma forma diferente. Às vezes desencadeando até alguns problemas de saúde mais conhecidos da gestação, como diabetes ou a própria pressão alta, né? E a gente também precisa entender e esperar que isso pode acontecer com a mulher do ponto de vista emocional também. Então, o nosso cérebro também sofre transformações, né, em áreas cerebrais que podem também desencadear uma questão. E quando a mulher já tem um histórico de adoecimento, a gente precisa ficar ainda mais atento. Né? Então, respondendo a sua pergunta, acho que a gente precisa ficar atento a como que a gente se sente. E como a gente fala da romantização da maternidade, muitas vezes as mulheres sentem que algo não vai bem, mas elas não compartilham, elas têm medo, têm receio de contar para alguém que elas não estão se sentindo bem, porque elas têm medo da estigmação, do estigma, né? Do julgamento da sociedade, né? Porque a gente vê na romantização da maternidade que tudo precisa ser perfeito, que o amor é uma coisa instantânea e maravilhosa, que tudo é felicidade. Você acha assim, eu tô ficando maluca. Mas depois de uma semana de privação de sono, quem é que aguenta? Né? Porque a gente real. Exato, né? Porque aquela criança precisa se adaptar ao mundo e muitas vezes essa privação de sono não nos impede de ter um pensamento organizado. Né? Às vezes eu falo que assim, a gente precisa tomar um cuidado para não confundir, porque muitas mulheres acham que estão ficando loucas, mas na verdade elas só precisam dormir, só precisam de descanso. Né? Eu tenho um de 4 anos e uma de 2, né? Então é assim, quando ele começou a dormir bem, ela nasceu. Exato. E aí eu enfrentei todo esse processo. Então... e muitas vezes o mais velho para de dormir de novo, né? Também, isso de tempo em tempo, né? Bom, eu tenho um de 15 e uma de 11 e às vezes ela ainda amanhece na minha cama. Aí, tá vendo? É isso. Então, mas às vezes a gente tá num esgotamento mental tão grande e você não sabe mais se aquilo é depressão, se você tá realmente ficando com alguma coisa. Então, e a gente já se culpa, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Que eu não gosto muito dessa frase, sabe? Eu queria, acho que assim, um dos meus objetivos profissionais é
que a gente tire essa coisa normalidade da culpa, né? Porque verdade. isso também é uma coisa, um contexto social. A gente não é culpa do que não tem culpa do que aquela criança vai viver, né? E nem como ela reage aos estímulos. Não depende completamente da gente, né? Então é importante que a gente também vá ressignificando essa frase, mas é um fato. Sem como dúvida. lidar com essa culpa é também um meio de equilibrar como que a gente está, se a gente está adoecendo ou não. Exato. Né? E assim, a gente saber que exatamente isso que você falou, não é nossa culpa. Mas por que a gente se sente assim, né? Por que isso foi por que deram essa função pra gente, né? Sim. Mas por isso. Bom, isso é um assunto para outro programa. Pra outro programa, porque é muito assunto. Mas por isso que é muito importante a gente procurar ajuda. Já falei, vou falar de novo, pessoal. O Instagram vai aparecer aqui da doutora Karen Godoy, para vocês procurar. A gente tem que procurar ajuda. Quando a gente não tá se sentindo bem, às vezes você não quer falar para ninguém, não fale para ninguém, né? Mas procura Busque ajuda. o serviço de saúde, né? Às vezes o médico da família, o pediatra pode ajudar a encaminhar. Eu acho que alguns pontos importantes sobre essa identificação de quando que a mulher não vai bem é se ela está com muita dificuldade, por exemplo, de se vincular ao bebê. Isso é uma coisa que a gente precisa ver. Quando ela não está se sentindo bem consigo mesma, e aí a gente precisa entender assim, a privação de sono é uma coisa muito comum quando o bebê nasce. Mas quando o bebê dorme, a mulher precisa conseguir dormir. Se ela não consegue dormir porque ela está hipervigilante, com a cabeça agitada, muito agitada em relação a isso, isso é um sinal de preocupação que pode levar a um adoecimento mais sério. Então, a gente precisa buscar, às vezes, um serviço de saúde, uma psicóloga, para ajudar a organizar um pouco, às vezes, a rotina e a própria mobilizar, às vezes, a família, para que isso se organize e se equilibre dentro dessa mulher. O importante é que ela tenha esse cuidado, porque saúde mental importa. Importa muito. Você acabou até respondendo já outra pergunta que eu ia fazer. O que dificulta essas mães a procurarem ajuda, que é ter esse apoio, esse preconceito, né? E ela precisa de um apoio, né? De uma certa... Todos nós precisamos, né? Eu costumo falar que para uma mulher se formar mãe, ela precisa continuar sendo cuidada como filha. Exato, olha, é uma frase que tem um peso muito grande, né? Exatamente. Sim. E a gente não vê, né? A gente sabe que tem muita gente que realmente não tem condições. Que cobra, né? E às vezes a gente a pessoa que vai ajudar fica criticando, né? Entender que é um momento de descoberta e de adaptação mesmo, né? Ser compreensivo nesse sentido. Eu falo que a rede de apoio, ela não vai lá para cuidar do bebê. Não. Ela vai lá para cuidar da mãe e do pai. Exato. Né? Da mãe que está fragilizada, que passou por um parto, que às vezes está lá com o corpo ainda precisando muito de cuidado. E um pai que está se formando e aprendendo também sobre essa nova função. A família toda, a família tá toda precisa ser cuidada. Naquele processo. Mas eu gosto de dizer muito daquela mãe que realmente não tem nenhuma rede de apoio e que ela é sozinha, porque isso existe muito, infelizmente. Né? Mas essa mãe, principalmente, né? Todas nós temos que procurar ajuda, mas essa mãe é aquela mãe que às vezes não tem nem com quem dividir. Então procure ajuda, se você está se sentindo, tem alguma coisa que não está encaixando. E a gente sabe que não vai ser como era antes, nada vai ser como era antes. Mas se está muito fora, procure ajuda, né? É essa mensagem que a gente quer passar hoje. Doutora Karen, eu sei que a gente conversou e hoje o programa ficou curtinho. Eu vou chamar um intervalo já, pessoal. Acompanhem com a gente no próximo bloco. A gente vai falar com a Thaís França sobre autoestima. A gente vai ter um papo muito legal para a gente também poder ajudar você, porque a gente sabe que a autoestima é um dos cuidados da mãe, né? Bárbara, só antes da gente finalizar, quero te presentear com a camisa da campanha e convidar também as pessoas a participarem, juntar-se a nós, a causa, no Instagram do Onda Furtacor Itatiba, no Instagram do Maio Furtacor também da campanha nacional. E se você tiver como oferecer alguma ajuda, algum suporte e apoiar a campanha, siga a gente, chame a gente no direct que você vai ser muito bem-vinda a essa causa. Pessoal, muito obrigada. A gente já volta do intervalo com a Thaís França falando sobre autoestima. Muito obrigada. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia.
Maio furta cor. Se a tristeza que você está sentindo já virou angústia ou você sente que passou dos limites, procure ajuda e não fique sozinha. Não se sinta sozinha. É isso aí, pessoal. A gente volta do intervalo agora, depois desse bate-papo necessário com a doutora Karen Godoy, para a gente conversar um pouco, um bate-papo um pouco mais descontraído. Eu estou aqui com a Thaís França, estrategista e consultora de imagem, e a nossa ideia hoje é montar algumas combinações para você, mãe que está assistindo a gente, você que precisa sair, ir num consultório, numa consulta médica, ou é um dia a dia, você quer fazer alguma coisa no seu dia descontraída, uma combinação assim para você leve, tá? Para você. E eu tô aqui com a Thaís, muito obrigada pelo convite que a gente fez para você. A gente tá aqui na Bruna Modas, também já agradeço abrir as portas pra gente. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço esse convite super gostoso de dizer sim, porque eu também sou mãe, também passei por toda a experiência de que é tão importante a gente falar sobre isso nesse Maio Furta Cor, né? Sobre a saúde mental da mulher, porque de fato a gente dá uma pirada, né? A gente dá uma pirada com relação à nossa identidade, com a nossa imagem. E antes da gente mostrar essas combinações muito comuns do dia a dia, né? Qualquer pessoa, muito fáceis, qualquer pessoa pode fazer, qualquer mãe consegue fazer em casa. Eu acho importante dizer que nós precisamos do nosso aceite, do nosso olhar gentil, porque senão roupa nenhuma vai encaixar. Nem a roupa mais maravilhosa do universo. Primeiro o nosso aceite, o entendimento dessa missão linda que é ser mãe. E depois, então, vamos ficar mais bonitas, vamos nos sentir melhores e vamos, então, dar uma olhada nessas 3 combinações que preparamos para vocês. Com certeza, isso é muito importante que a Thaís falou. E já puxando o gancho do primeiro bloco que nós tivemos com a doutora Karen, é isso, saúde mental materna. E não por acaso a gente está falando hoje de autoestima, e por isso eu chamei a Thaís para ajudar a gente, porque a autoestima, mas ela não se esqueçam que ela vem de dentro. É muito importante você estar bem com você mesma. Vamos para nossas combinações? Vamos! Como nós estamos no outono, pensei em fugir um pouco do preto, ir para uma paleta mais outonal, porque o preto é uma cor muito gostosa, muito confortável, mas ele traz também um pouco mais de reserva, um pouco mais de pouca expressão para essa mulher. E no momento mais delicado, a gente precisa de mais doçura, de mais calma. Então pensei aqui numas cores mais quentes, mais outonais. Então uma camisetinha que todo mundo tem, uma calça. A ideia dessa calça aqui é que ela deixa o look mais elegante mesmo de camiseta. E o interessante, essa preta é igual, ela tem um elástico atrás. Então é uma calça que facilmente vai vestir bem, independente do corpo dessa mulher. Às vezes você tem uma calça dessa na sua casa e você nem lembra dela, acha que ela não vai servir. E ela serve. Confortável. Confortável. Para as mulheres mais tradicionais, de repente você vai precisar comprar então uma calça, alguma coisa, você está lá sem roupa, a preta vai com tudo, a preta também dá certo. Também vai ficar um look elegante, um look que dá para você ir em qualquer lugar estando arrumadinha. E essa terceira peça ajuda você a levantar essa camiseta e conseguir amamentar com um pouco mais de reserva. Então é calça, uma calça social, vamos dizer, né, Thaís? Uma calça mais socialzinha, com uma camisetinha, que às vezes é uma combinação que a gente tem em casa e não imagina que é possível, né? Sim. E até colocar um tênisinho, não é possível? Não um tênisinho, um sapatinho baixo. Para essa mãe se sentir confortável. Confortável. Ó. Os looks que nós preparamos aqui, todos são confortáveis e viáveis. Essa jaqueta é bem simples. E eu aqui conversando com a Thaís, ó, pessoal. Ó, Thaís, posso só me ajudar aqui? Ó, às vezes você tem também um cardiganzinho em casa, ó. Você pode, em vez da jaquetinha, jogar por cima, assim, né, Thaís? Ela achou que combina também, ó. Uma ótima ideia. Então também é uma boa ideia, nossa primeira combinação. Então vamos lá, agora, gente, nossa segunda combinação que a gente montou e a Thaís vai explicar pra vocês. Vamos lá. Essa segunda opção, ela é pensando numa mãe plus size. Uma mãe plus size ou uma mãe que acabou de dar à luz e ela ainda está acima do peso, ela ainda está com aquela dificuldade de se sentir ela mesma, ainda está um pouco mais inchada. Então, quando nós pensamos numa terceira peça, nós mantemos aquela camisetinha por baixo, que ela pode levantar para amamentar, uma camisetinha simples. Essa daqui, ela tem um bordado, ela tem um detalhe. Eu coloquei essa camiseta aqui por quê? Para mostrar uma ideia de uma camiseta que seja delicada, que traga delicadeza para esse look, que traga cor clara, né? Uma cor clara, mais discreta, mas que traga esse aconchego para essa mãe.
A gente só pensa no bebê, tem que pensar na mãe, né? É isso aí, claro. Então, ela pode levantar essa blusinha e amamentar e ela tá aqui preservada, digamos assim, com esse kimono super leve, em cores claras. Se tiver um pouco friozinho, ela não tá tão pelada, né, aqui em cima, então ela tem aí esse tecidinho aqui protegendo. E o tchananã dessa combinação é essa calça. Nossa, mas o que essa calça tem de mais? Essa calça, ela é uma pantacur bem oversize. E qual que é a ideia de um tecido molinho? Larguinha, gente, bem larguinho. Larguinha, molinho. E quando uma pessoa, ela tá com inchaço abdominal ainda, quando ela precisa, ela quer, né? Ela precisa não, ela quer disfarçar essa barriguinha, ela tá incomodada com o formato do corpo, porque o nosso corpo muda, às vezes ele volta ao normal, às vezes não, e a gente vai se adaptando com o formato do nosso corpo novo pós-maternidade. Às vezes acabou de ter o neném, tá com um corte, tá com uma cesárea, né? Acontece, né? Eu passei por isso, pelo menos. A gente não acha calça, né? E essa calça é uma calça que realmente vai te servir nesse pós-parto, nessa cesárea, nesse corte que a mãe Nós pensamos bastante no look com calça jeans, mas a calça jeans, se você vai estar em casa, vai demorar um pouquinho para ela servir. Ela vai voltar a servir. Às vezes, o corte, né? Sim. Então, essa ideia é uma calça molinha, folgada, gostosa. E quando você tem um volume em tecido e esse movimento aqui embaixo, você também ganha equilíbrio com essa região mais larga aqui de cima. Então, esse modelo de calça equilibra o seu corpo e dá uma disfarçada, uma afinada, deixa o corpo mais equilibrado. Aqui entra as dicas da Thaís, é isso, gente, que legal. Ó. Quando você tem esse volume aqui embaixo, então a gente dá uma equilibrada em todo, né? Todo o restante. Isso é muito legal, ótimo. E vocês não estão vendo, mas essa calça é a mesma diquinha da calça com elástico, que às vezes você tem lá na sua casa, essa calça com elástico. Pode até ser uma pantalona com desse tecidinho molinho assim que você tem, e você acha, tá, é a calça que você gosta, que tá confortável, com uma camisetinha e uma terceira peça em cima, uma camisa, né, Thaís? A gente comentou sobre isso, a camisa do marido, às vezes, gente, serviu a camisa do marido, não é? Não dá uns looks lindos, às vezes? Super legal. Coloca uma camisa do marido dobradinha, tenho certeza que vocês vão ver. A terceira peça, gente, é isso aí, outono, de manhã friozinho, né, durante o dia esquenta. Você vai ter uma mãe friozinho e a gente tem que ir se adaptando. É uma mãe confortável que tá ali, pode colocar um tênisinho, não é, Thaís? Gente, já peguei todas as dicas antes, tô falando que a Thaís já falou, tá? Todos os looks, a Bárbara falou, todos os looks tem que ficar bom com tênis. Todos eles ficam bons com tênis, pra ficar bem confortável. E ainda, pensando nesse disfarce, nesse equilíbrio do corpo, né? Além de pensar nesse volume abdominal aqui, se é uma mulher que ela tem bastante volume de busto, então, de repente, uma golinha boba assim não é a melhor opção, mas um decote V alongado sim. Nossa, mas eu imaginei que um decote alongado, ele ficaria mais exposto. Nem sempre. Nem sempre. Que legal, isso é a dica, gente. Esse decote ele vai alongar aqui o pescoço, vai afinar essa mulher, vai deixar ela mais à vontade. Então, às vezes, você tem aí uma camiseta, um decote V básico. Esse decote V pode te ajudar muito. Só não recomendo muito usar o branco, uma camiseta com um tecido muito transparente. Por quê? Porque se você está amamentando, de repente esse sutiã pode não ser o sutiã mais bonito, ele tem que ser confortável, mas ele não vai ser mais bonito e pode acabar aparecendo. Então prefira roupas com um tecidinho mais grosso. Dá uma olhada no seu guarda-roupa, o que você tem. E esse decotinho V também ajuda a amamentar, né? Se na camisetinha também ajuda, você levantou, amamentou, no decote V às vezes só, dependendo do tecido. Ó, gente, ó, dá uma... Pronto, amamentou. É isso que a gente quer pensar, facilitar a vida dessa mãe, né? Que tá com a criança, tá com a mochila, com a mala de... né? Nossa! Enfim, né? É isso. Muito bom, adorei. Look 2 apresentado. Então vamos lá, nossa terceira combinação, Thaís, com você. E última, infelizmente, terceira e última. última. Porque o nosso tempo é curto. Essa combinação aqui, ela foi um pedido especial da Bárbara. Eu quero alguma coisa com legging. Uma legging preta. Por quê? Porque toda mãe tem uma. Toda mãe tem, né? É verdade. E é prático, né, gente? É confortável. Eu tenho pensado muito no look confortável, né, Thaís? Então, nossa legging. Mais confortável que esse último aqui não existe. Um camisão. E aí, gente, vamos colocar um camisão que cubra esse quadril, que te alongue, que deixe você com um corpo mais esbelto, que realmente você não fique
preocupada em ficar se cobrindo, já tem que carregar a bolsa, a criança, né, Bárbara? Então, pensamos num camisão aqui. Um camisão que pode ser um camisão jeans, se você tiver um camisão jeans na sua casa. Pode ser a camisa do marido. A camisa do marido de novo, ó, gente, ó. 2 looks a camisa do marido. O marido tem lá aquela camisa de manga comprida, dobra, né? Ó, ó. Um camisão. E aí você já pode estar só com o sutiã por baixo, ou colocar uma blusa de alcinha, que também é fácil de abaixar essa blusa de alcinha. Existem roupas próprias para amamentação, muito legais, mas aqui em Itatiba a gente não encontra, né? A gente não encontra nenhuma roupa que seja, nenhuma loja específica. Então, usa o que você tem. É muito fácil você usar o que você tem, fazer tudo isso dar certo, se sentir melhor, se sentir você mesmo, que é mais importante. É uma fase da nossa vida, esse começo, esse início de maternidade, que é difícil a gente se sentir nós mesmos, porque nós mudamos de fato. Mas entendendo toda essa transformação e colocando amor em tudo, inclusive não só para o bebê, para a criança, mas para conosco também. Esse é o segredo de uma maternidade feliz e de você se sentir bem. Com certeza. Se olhando no espelho. Se olhando no espelho. Cuidar de você, se olhar com respeito. Eu acho que essa é a melhor roupa. Com respeito, certeza. O autorrespeito. Com certeza, gente. Essa é a ideia. E isso que a gente quer com o programa. E com essas ideias, trazer para você essas combinações que você tem na sua casa e para você poder se sentir melhor, né? O programa, hoje, a gente está pensando nisso, a ideia de pensar na saúde mental, puxando a ideia do Maio Furtacor, né? Então, o que a gente quer é isso. Muito obrigada, Thaís, de verdade, do fundo do coração, pelo nosso convite, por ter aceito. Thaís é uma mãe e uma mulher que eu admiro muito. Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar você, mamãe que está assistindo, mamãe de primeira, viagem de segunda, ou você que já teve o neném e quer aí só melhorar a sua autoestima, se cuidar com o que você tem em casa. Até a camisa do marido a gente colocou no jogo hoje, não é, Thaís? Isso mesmo. Pessoal, muito obrigada a Karen Godoy também que participou com a gente. O programa Em Primeira Mãe tem rede social, clica lá, segue a gente. Muito obrigada a vocês que estão assistindo com a gente o programa. Mais uma vez, muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Curtam a gente lá nas redes sociais e tem Instagram e WhatsApp. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Em Primeira Mãe. Oferecimento Arbory. Entre que a casa é sua.